Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo, que após vencer o Boston River pela Copa Sul-Americana, volta a campo nesse domingo, jogando fora de casa contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E Bobadilla pode ter feito seu último jogo pelo São Paulo. Você sabe, o volante paraguaio que já está integrado à seleção do seu país para a disputa da Copa do Mundo, esteve em campo pela última vez no empate em 1-1 contra o Milionários, quando inclusive deu assistência para o gol. Ele foi liberado antes dos demais companheiros de seleção paraguaia para terminar a recuperação de uma pancada no joelho. E pouquinho depois de viajar para o Paraguai, o Bobadilla fez uma postagem com um carrossel de fotos, vestindo a camisa no São Paulo. No tricolor, existe a impressão de que o Bobadilla não deve voltar. O São Paulo precisa até de forma desesperada de uma ou duas grandes vendas na metade do ano. E o Bobadilla é o principal ativo do clube, superior até a Marcos Antônio, que é pretendido pelo Flamengo. O fato de o Bobadilla ter só 24 anos de idade e disputar a Copa do Mundo possivelmente como titular deve lhe render boas oportunidades de negócio. O jogador hoje é avaliado em 6 milhões de euros, mas o São Paulo sonha com um negócio de pelo menos 10 milhões. Quando comprou, o tricolor gastou 2 milhões e 700 mil euros junto ao Cerro Porteño na temporada de 2024. Nesse ano, Bobadilla soma 28 jogos com 3 gols e 5 assistências. Gostaria da sua opinião sobre o volante paraguaio. Ele deve ficar? Qual seria um número ideal para que ele fosse negociado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal e compartilhar nosso vídeo. O Diego, o lead é: como é que você sai dessa reunião, Diego? Ele fala: eu saio mais otimista do que eu entrei. Ele falou. E aí ele me explicou as coisas que estão acontecendo. Eu vou passar aqui para vocês nesse papo que eu tive com o Diego há pouquíssimos minutos. Então talvez as coisas ainda estejam meio bagunçadas na minha cabeça, mas basicamente é o seguinte: ele chegou para essa reunião com a ideia de ter uma autorização, vamos dizer assim, do Harry Macis para procurar investidores para o São Paulo. Essa é a ideia, mas aí contando que o São Paulo encaminharia para se transformar em SAF, aquela coisa toda. Essa foi a conversa. Aí o Harry Macis disse para ele o seguinte: olha, o momento político do São Paulo impede que isso aconteça, né? Tem uma batalha política aqui dentro, com de um lado ele, do outro lado o outro, enfim, aquela coisa toda que a gente sabe. Então isso não é possível. Aí o Diego falou: então eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer um estudo, eu me comprometo a fazer um estudo para a transformação do São Paulo em SAF. E eu vou dar esse estudo para o São Paulo. Com a seguinte contrapartida. Uma vez esse estudo, se vocês olharem esse estudo, eles vão olhar, o São Paulo vai olhar, os pares lá do Macis. Se eles falarem: gostamos do estudo, eles darão ao Diego Fernandes a tal procuração para ele procurar investidores. Tá. Então, começou de um jeito e virou do outro lado. Ficou certo. ao contrário, fez o caminho inverso desse negócio. Daí o Diego falou assim: eu saí contente, vamos ver, estou acreditando nas coisas que vão acontecer a partir daqui. Claro que tem uma questão política imensa no São Paulo, o Harry Macis está... Isso sou eu que estou falando, não o Diego. Está muito fragilizado politicamente, tem uma guerra política lá, tá do lado dele está ele, do outro está o outro, né? E até o Harry Macis falou assim: agora é estranho para mim, politicamente é muito difícil para mim falar: não, vamos lá, vamos em frente com a sua SAF, sendo que eu acabei de ir contra o Outen, que tinha o tal do projeto de SAF, né? Pois é, eu quando tive Essa é a questão. Quando eu tive lá no Maracanã com o Macis, eu perguntei justamente por que o senhor decidiu, ou enfim, né, seus colegas, João Farias, tal, que é o presidente do conselho interino, por que decidiu-se por interromper lá o grupo de trabalho que estava estudando uma reforma estatutária? Ele falou: não, isso aí é coisa do Casares, porque é o jeito do Casares e o Outen se manterem no poder e controlando as coisas. Então ele parecia associar a SAF ao grupo opositor dele, né? Isso, seria um encaminhamento de SAF, com a Galápagos, com aquela história toda. E aí o Harry Macis, do ponto de vista político, foi contra, não sei se ele é convicto disso, mas foi contra. Mas agora o Diego chegou com essa história e ficou nesse ponto que eu estou falando. Repetindo, o Diego se comprometeu a entregar ao Macis um estudo de SAF, e se o Macis e os pares dele acharem que é legal, vamos olhar o estudo,
eles se comprometem a dar autorização ao Diego para ele trazer investidores para o São Paulo. Diz ele que já tem gente interessada e tudo mais. Tudo isso que eu estou falando é uma conversa que eu tive há poucos minutos com o Diego. Não falei com ninguém do São Paulo, não falei com ninguém ligado ao Macis nem nada. Minha única fonte de informação, por enquanto, é o Diego. Essa é a história que temos por enquanto. E assim, pelo que você está contando, tem até um comentário aqui bom no nosso chat aqui, que é do Fernando, fala assim, os compradores vão fazer o estudo, né? Que é meio confuso, porque, por exemplo, no caso do Botafogo, que eu acompanhei bem, a família Moreira Salles, que tem o João Moreira Salles, que é um baita de um botafoguense, Walter Salles, toda essa turma aí dos herdeiros do Banco Unibanco, Itaú e tal, eles bancaram o estudo também. Eles bancaram o estudo. Bancaram o estudo, mas falaram o seguinte, nós não vamos comprar a SAF do Botafogo, nós não vamos ter nada a ver. É um presente de um botafoguense desesperado, que não aguenta mais ver o Botafogo no jeito que está, querendo uma luz no fim do túnel. O Diego tem uma posição aí que é quase conflituosa, né? Um conflito de interesses, né? Sim, isso é só uma coisa que o Diego me falou, que ele não é desejo dele pessoal ser CEO e tal, falou que não é essa o negócio dele. Ele seria o intermediário. O intermediário diz ele que a visão de SAF dele é que o São Paulo precisa de nas palavras dele, um player ligado ao esporte muito forte. Entendeu? Alguém que... Uma organização, alguém que tenha dinheiro e que invista em esporte, um fundo americano, alguma coisa assim. Que ele não me falou quem é, nem falou se tem, mas é como ele pensa o negócio, entendeu? Então não é que ele gostaria de ser a SAF, nas palavras dele, para ele ser o chefe, o dono, nada disso. Ele seria um cara que traria, segundo ele, um grupo que tenha know-how em administrações esportivas e tudo mais e tal. Entendi. Nas palavras dele, tá? Na conversa que ele teve aqui com a gente, ele conta um momento em que apresentou, pela primeira vez que conversou, por exemplo, com Casares e Outen, a participação possível de um banco e tudo mais, e foi surpreendido com Casares e Outen indo diretamente ao banco. Exato. Lembra disso? Tipo... E eu acho que, pelo que você está falando, ele sai com a contrapartida, ele... Não ser excluído do negócio. Não ser excluído, certo, Tironi? Não ser... se ele vai apresentar um estudo, ele não é que os caras possam pegar o estudo dele e encaminhar para um terceiro sem a participação dele. Isso. Na verdade, a metáfora é a seguinte, estamos como se a gente estivesse gerando um filho que no futuro possa ser legal para o São Paulo. Então eu entrego um estudo, se vocês gostarem, eu preciso da contrapartida de que eu vou procurar os investidores. Certo. Esse estudo baseado para... A tal da procuração. Não pode ser um estudo para, beleza, valeu, obrigado pelo estudo aí, agora eu vou lá e a Galápagos que vai fazer o negócio, entendeu? Certo. É isso. O Botafogo perguntou sobre o Arboleda, tá? E quando eu falo perguntou, é apenas perguntou. Viu como é que está o cenário do Arboleda, o que pode ser feito, que o São Paulo quer uma compensação financeira para a liberação e tudo. Então o Botafogo pode ser mais uma equipe e, quem sabe, buscar alternativa para a contratação do Arboleda. Eles perderam o Barbosa agora, então eles estão praticamente sem zagueiros. Eles jogam numa linha com 3 zagueiros, por isso que eles estão também buscando zagueiros no mercado. E a ideia foi entender as condições do Arboleda, as condições que o São Paulo quer por Arboleda, para entender se de fato pode rolar alguma coisa, algum negócio nesse sentido. Tá? O Botafogo foi uma das equipes que procuraram o Arboleda, repito, foram mais, eu falei, eu não sei se eu fui o primeiro a falar, tá? Mas eu, desde lá, quando o Arboleda ainda, no dia seguinte que o Arboleda teve a reunião com o São Paulo, eu falei, o Arboleda, o Pepe chamou, mostrou print, mostrou e-mail, mostrou tudo, 10 clubes do futebol brasileiro querem a contratação do Arboleda. Então aí o São Paulo recuou e falou, não vou fazer uma rescisão de contrato, vou tentar algum negócio benéfico para mim. Então, o Botafogo é uma dessas equipes que ainda está sondando, monitorando e analisando. E aí, para a gente entender, vamos falar sobre o Newton, pegando esse gancho que o Botafogo perguntou sobre o Arboleda. Pelo que eu entendi, tá? E aí é uma análise que eu faço mediante as conversas que eu tive. Porque na minha cabeça não fez sentido quando o São Paulo foi atrás do Newton, e eu falei aqui para vocês em primeira mão,
sobre os detalhes do negócio, antes ali quando teve ali a capa do Fala Fonte, o programa acho que começou 11h30, o programa lá do Fala Fonte, vocês me trouxeram a capa falando que era o Newton, eu fui apurar e eu trouxe os detalhes, aí terminou a live e começou a live deles lá. Então, a notícia é deles, mas a gente trouxe aqui todos os detalhes que a gente trouxe até ao vivo, a conversa que a gente teve com a fonte. Porque o Newton, o Botafogo tinha praticamente fechado o Newton com o Santos por 4 milhões de euros. E aí eu fiquei, não é possível que 2, 3 meses depois o Botafogo vai aceitar um empréstimo do Newton. E aí, pelo que eu soube, pelo que eu entendi, tá? Não é que vai acontecer negócio nesse sentido. Mas o Botafogo perguntou sobre o Arboleda, aí o São Paulo falou, pera, deixa eu ver aqui o que tem no Botafogo. E aí viu o Newton. E aí ficou tipo, olha, será que dá para negociar Newton por Arboleda? Uma troca? Sabe, eu tomo uma Arboleda e vocês me dão um Newton, já que vocês querem compensação e eu também quero, ninguém tem compensação, os dois times estão bem ruins financeiramente, a gente faz essa troca simples. Mas nisso não deve avançar, tá? Foi só no ramo de consultas. Já que você consultou a Arboleda, deixa eu consultar ali. E o Newton, ele é agenciado pelo mesmo empresário, que é o Paulo Pitombeira, do Arthur. Então, vocês entendem como as coisas, como o relacionamento entre as partes vai abrindo portas e margens para outras negociações? O Botafogo e o São Paulo têm uma boa relação, então sempre que possível eles vão perguntar sobre um jogador e outro para poder fazer negócio. O Paulo Pitombeira colocou o Arthur dentro do São Paulo, o Arthur está valorizado, se valorizando e jogando, então ele pensa, poxa, eu tenho outros jogadores encostados, deixa eu ver se para o São Paulo pode ser benéfico. E aí as coisas acontecem, e aí o mundo gira, entendeu? Mas que essa troca pura e simples não deve acontecer, pelo que eu entendi, tá? E aí o São Paulo perguntou sobre o Matheus Martins, atacante, ponta, né, que foi revelado pelo Fluminense. Ele também não está jogando lá no Botafogo. E aí o São Paulo perguntou também sobre o Matheus Martins, se pode rolar alguma coisa, do que pode acontecer, se tem viabilidade. O Matheus Martins, ele tem 22 anos, ele é atacante de beirada, né? Ele passou, do Fluminense ele foi para a Europa, acabou não tendo lá muito sucesso na Europa, acabou sendo comprado pelo Botafogo, só que o Botafogo pagou caro pelo Matheus Martins. Então, o Botafogo tem uma preferência de vender o Matheus Martins e impôs um preço de 10 milhões de euros para a negociação do Matheus Martins, e que também acaba inviabilizando também qualquer possibilidade nesse momento. E aí o São Paulo perguntou sobre esse jogador, porque o São Paulo também está buscando pontas no mercado, e o Matheus Martins, ele joga ali meio que na mesma posição do Ferreirinha, né, que é o que o São Paulo está buscando no mercado, que é o que o São Paulo tá buscando um ponta com as características ali para jogar do lado do Ferreirinha. Então aí o São Paulo fez mais ou menos esse modelo, fez toda essa negociação, fez essas perguntas sobre o Matheus Martins, só que recebeu a mesma situação. O Newton, do que a gente apurou, o Botafogo quer 5 milhões de euros. E no Matheus Martins, o Botafogo quer 10 milhões de euros. Então, assim, neste momento, pelo que eu entendi de feeling, os dois não seriam viáveis nesse momento, porque o Botafogo, primeiro, o Botafogo tá igual ao São Paulo, tá desesperado por grana. Então, o São Paulo quer... o Botafogo quer primeiro entender se esses jogadores podem ser vendidos e avisaram os seus agentes para buscarem ofertas de venda, para ir depois, quem sabe, se não conseguiu, aí pode ser que abra uma porta para o São Paulo, só que aí o São Paulo também não vai ficar esperando, o São Paulo vai buscar outras opções no mercado, entendeu? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo, que após vencer o Boston River por 2-0 pela Copa Sul-Americana, já volta a campo nesse domingo, jogando fora de casa contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo muito difícil e importantíssimo para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, para tentar voltar ao G4 do Brasileirão. Até porque no momento o São Paulo caiu para a 7ª colocação com 25 pontos. E assim ficou a classificação do Grupo C da Copa Sul-Americana após o fim da primeira fase. O tricolor ficou em primeiro com 12 pontos. Em 6 jogos, foram 3 vitórias e 3 empates. Em segundo, o O'Higgins com 10 pontos. Em 6 jogos,
foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em terceiro, Milionários com 8 pontos, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Em quarto, Boston River, com 1 vitória e 5 derrotas. E eu discordo de alguns torcedores que vêm falando: o Tricolor tem que ser eliminado da Copa Sul-Americana para focar nos 45 pontos do Campeonato Brasileiro. E por que eu discordo disso? Porque vai ter a pausa para a Copa do Mundo e o Dorival vai ter mais de 40 dias para treinar essa equipe, para buscar reforços e fazer o São Paulo voltar melhor. E do que adianta ser eliminado da Copa Sul-Americana e ficar em oitavo ou nono no Campeonato Brasileiro e nem conseguir se classificar para a próxima Libertadores? Até porque a Copa Sul-Americana, além de valer um título internacional, vale uma vaga na Libertadores. E do que adianta ser eliminado como foi o Bahia? Disputa apenas o Campeonato Brasileiro e vem perdendo seus jogos. Então isso não garante nada na minha visão. E outra coisa que eu não concordo com alguns torcedores é que parece que eles não entendem o momento do clube, a grave crise financeira que o São Paulo atravessa, e só sabe criticar jogadores. Até parece que o São Paulo vai contratar outro melhor, como o Caleri, por exemplo, vinha no jejum antes da lesão, e muitos falavam: não serve mais, que não sei o que, não pode renovar. Ele voltou da lesão, voltou voando, marcando muitos gols. Aí já começou: olha o Caleri, melhor centroavante do mundo, que não sei o que. Agora ele voltou num jejum, já não serve mais, não pode renovar mais. Como foi o Arthur agora, vinha jogando bem com a camisa do São Paulo, ficou 2 jogos sem jogar. Não serve mais, o São Paulo não pode comprar, que não sei o que. Agora jogou bem mais uma vez. Olha o Arthur, melhor jogador do time, tem que comprar, que não sei o que. Então, na minha visão, a torcida tem que mudar um pouco isso e focar sua energia nesse dirigente, para o São Paulo se profissionalizar e assim trazer jogadores melhores. E também nesses conselheiros, para votar certo nessa próxima eleição de presidente, que vai acontecer nesse fim de ano. Porque do que adianta o Júlio Casares sair como já saiu e seu vice Maciz assumir? Aí nada vai mudar. E o Tricolor teve o pior público do ano no Morumbis. Nessa vitória contra o Boston River, foram apenas 15 mil torcedores. O segundo pior público do ano foi contra o Milionários, também 15.600 torcedores. O São Paulo contra o São Bernardo no Campeonato Paulista teve quase 17 mil torcedores. O Tricolor contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro foram 18.400 torcedores. E o Tricolor contra o O'Higgins pela Copa Sul-Americana foram quase 20 mil torcedores. Mas nesse segundo semestre, quando vai começar as oitavas de final da Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro vai voltar com tudo, a torcida precisa reagir e empurrar o time no Morumbis. Mas o grande problema é que não vai ter o Morumbis por muitos jogos, porque vai ter shows, infelizmente. Mas o motivo para o São Paulo mudar e esses presidentes também mudar. Isso não pode ficar acontecendo, né, galera? Em jogos importantes, o São Paulo ficar jogando longe do Morumbis. Não dá mais. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!